Olá, oitavo ano. Hoje, antes de nós iniciarmos a conteúdo sobre regência, vamos fazer uma pequena revisão sobre verbos transitivos e intransitivos, que começa na apostila de vocês na página 13. Então, o que são verbos intransitivos? Os intransitivos são aqueles que têm sentido completo, ou seja, não precisam complementar nada após o verbo. Ela saiu. Os homens trabalham. Não há necessidade de se complementar. Então, são verbos intransitivos. Já os verbos transitivos são aqueles que têm sentido completo. Então, eles precisam de um complemento verbal, um objeto direto ou um objeto indireto. Por exemplo, o verbo transitivo direto são aqueles que não exigem preposição obrigatória. Marina ama. Ama o quê? Xadrez. No verbo transitivo direto, nós fazemos a pergunta o que ou a pergunta quem. Nesse caso, Marina ama o quê? Xadrez. Se o meu verbo ele é transitivo direto, o meu objeto também será objeto direto, certo? O objeto sempre será a resposta à pergunta que eu fiz. Marina ama o quê? Ama xadrez. Xadrez é o meu objeto direto. O verbo transitivo indireto são aqueles que exigem a preposição. Então, obrigatoriamente vai aparecer uma preposição ali. Tomás gosta. Gosta de quê? De lasanha. Sempre vou fazer a pergunta para o meu verbo. Se nessa minha pergunta eu tiver uma preposição, eu vou usar a mesma preposição para a resposta. De lasanha. Gosta de quê? De lasanha. De lasanha é o meu objeto indireto. Verbo transitivo direto, objeto indireto. Então, vocês têm as atividades na página 13 para recordar isso. Na página seguinte, nós começamos com regência de alguns verbos. Nós vamos ver alguns verbos na regência e depois, mais adiante, nós complementamos com os outros verbos, tá? Mas o que é a regência? A regência é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a ele completam o seu sentido. Os verbos são os termos regentes, enquanto os objetos, direto e indireto, e adjuntos adverbiais são os termos regidos. Então, o meu verbo é o regente e o que complementa ele são os termos regidos. Isso nós temos na apostila 14 e na página 15. Na apostila página 14 tem um texto, página 15 tem atividades. E ali na página 15, então, nós temos um quadro com alguns verbos, o verbo agradecer, o verbo aspirar, assistir, obedecer e visar. E nós vamos perceber que alguns verbos desses têm dois significados. Por exemplo, o verbo aspirar, se eu aspirar a casa, eu vou aspirar o pó. Agora, se eu estiver desejando alguma coisa, eu aspiro ao cargo, né? Então, ele vai ser, se for de aspirar, de limpar, aspira o quê? Aspira o pó. Ele vai ser transitivo direto. Agora, se for de desejar alguma coisa, vai ser aspiro a quê? Ele vai ser transitivo indireto. Obrigatoriamente, ele exige uma preposição. A mesma coisa é agradecer, né? Namorar, quem namora, namora alguém e não com alguém. Namoro Pedro, namoro Maria, certo? É isso que nós vamos aprender agora no nosso regência verbal. O verbo preferir, por exemplo, Marcos prefere futebol ao vôlei, né? Prefiro isso, aquilo. Prefiro o quê? Futebol. A quê? Ao vôlei. Certo? Então, olhem com bastante atenção essa parte da apostila, página 14, 15, 16, 14 e 15, para nós corrigirmos no próximo encontro. E deixem anotado as partes que vocês não entenderam, certo? Aguardo vocês.